Não está autorizada a divulgação deste material de aula. Seu conteúdo deve ser utilizado exclusivamente pelos alunos do quarto e quinto semestres do curso de fisioterapia da Universidade Paulista, campus Rangel, ano de 2020. Olá, pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje é a respeito de síndrome de Down. Ela está dividida em duas partes para facilitar a aprendizagem de vocês. Vou falar um breve histórico da síndrome de Down para vocês. Os primeiros trabalhos científicos sobre a síndrome de Down datam do século XIX, né? O médico Landon Down, John Landon Down, na verdade, em 1866, publica o primeiro trabalho dele sobre síndrome de Down, em que ele difunde o conceito da síndrome de Down. Na época não se utilizava a terminologia síndrome de Down, usava-se o termo mongoloide, era um termo muito pejorativo, tanto que tanto a Organização Mundial de Saúde quanto o Index Médicos, nos anos de 1965 e 1975, respectivamente, suprimem o termo mongoloide e substituem por síndrome de Down, né? Os primeiros trabalhos de Landon Down foram feitos baseados no fenotipo do paciente, ou no fenótipo do paciente, né? Então, tudo que eles mostravam do ponto de vista físico foi anotado, e assim foram feitos os primeiros indicativos do que era a síndrome de Down, que grupo de características essas pessoas tinham, e daí para cá, atualmente, tem sido aprofundado e muitos estudos continuam sendo feitos, descobertas são feitas até hoje em relação à questão de novos achados da síndrome de Down. A definição de síndrome de Down passa por vertentes também que tentam fazer com que se desmistifique a questão da patologia, né, da síndrome de Down, de ser uma doença. Tanto que uma das definições que eu trago aqui para vocês é que, olha, a síndrome de Down é uma condição humana geneticamente determinada. Então, é uma condição humana, não se diz que ela é uma doença, tá? Ela é geneticamente determinada pela presença de um cromossomo 21 extra, tá? É responsável, esse material cromossômico extra no par 21 é responsável pelas características físicas e fisiológicas que o paciente tem, que resultam em atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, né? Apesar disso, apesar desse atraso do desenvolvimento psicomotor, essas pessoas com síndrome de Down, elas, quando bem estimuladas, têm um potencial muito grande de inclusão social, de inclusão no trabalho, de uma vida plena, né? É assim que é dita. Uma segunda definição que eu trago aqui para vocês é que a síndrome de Down, essa é uma definição muito mais médica, né? É uma cromossomopatia, caracterizada por uma trissomia localizada na parte distal do cromossomo 21, exatamente o locus cromossômico da banda Q22. Tem um desequilíbrio na constituição cromossômica que justifica toda a parte fisiológica e toda a alteração que vem com a síndrome de Down. A incidência de síndrome de Down é de um caso para 700 a 900 nascidos vivos, ela é dos Estados Unidos. A gente tem uma estatística antiga de 2012, acredito que esteja para sair uma outra nova agora, é de um caso para cada 600 a 800 nascidos vivos no Brasil. Né? Essa diretriz específica de síndrome de Down de 2012, acredito que uma nova esteja para sair aí, né? A incidência de síndrome de Down ela varia de acordo com fatores ambientais, exógenos e endógenos do corpo da mãe, né? Ambientais são sazonais e essa incidência é inconclusiva. A literatura traz, mas não se conclui nada, né? Em relação a isso. Fatores exógenos, eles envolvem infecções e radiação materna enquanto gestante, né? E fatores endógenos, a própria idade materna avançada, tem relação com a maior incidência de síndrome de Down, e mães portadoras de doenças de tireoide também tem relação com criança com síndrome de Down.
Esse gráfico aqui, ele mostra para vocês o número de crianças afetadas em relação à idade materna, né? Então, idade materna aqui embaixo e número de crianças afetadas aqui nessa linha. E aí, quanto mais avança a idade materna, mais a gente vê aumentar o número de casos de crianças afetadas. Então, essa é uma relação que de fato é real, né? Vou mostrar para vocês no próximo slide uma tabela que mostra isso também. Essa tabela foi tirada de uma pesquisa da Unesp de Assis, né, que mostra aqui nessa primeira coluna a idade materna, e aqui na segunda coluna risco para síndrome de Down, e na terceira coluna risco para outras síndromes de uma forma geral. Então, na verdade, o cuidado maior não é só a síndrome de Down em relação ao avanço da idade materna, né? Então, vamos lá. Uma mãe com 30 anos de idade, uma mulher que fica mãe aos 30 anos de idade, ela tem risco de um filho para cada 885 nascidos vivos, né? Que é próximo da nossa estatística lá, tá? Agora, risco para síndrome de Down. Essa primeira coluna aqui é para síndrome de Down, tá? Essa do meio aqui, né? E para risco de outras síndromes no geral, um caso para 440. Então, se coloca todas as síndromes no mesmo balaio, aumenta muito a chance, a incidência de mãe aos 30 anos de idade ter filho com síndrome de Down. E vai aumentando, né? 32 anos, um para cada 725, um caso para cada 725. Vamos pegar lá os 40 anos para síndrome de Down, um caso para cada 110 nascidos vivos. É muito, aumenta demais a incidência. E se for pensar em risco geral de outras síndromes, aos 40 anos, a mulher tem chance de um filho para cada 55 nascimentos, né, de nascidos vivos, na verdade. Aos 48 anos de idade, então, um para cada 16 nascidos vivos de síndrome de Down e um para cada 8. A incidência aumenta absurdamente com o avanço da idade materna, tá? Então, há de se pensar bem em relação à maternidade numa idade mais avançada, né? Mas é de exclusiva e única escolha e decisão feminina a maternidade numa idade avançada. Não cabe a outras pessoas que não a própria mulher decidir por isso. Falando um pouco da sobrevida da criança com síndrome de Down, a gente tem a literatura que traz o seguinte para a gente, que aos 30 anos de idade, né, a pessoa com síndrome de Down aos 30 anos de idade, tem 50% de chance de sobrevida quando tiver cardiopatia e 70% de chance de vida, de sobrevida, quando sem cardiopatia. Então, tem uma letalidade um pouquinho maior e vocês vão entender isso quando eu começar a falar de quadro clínico, porque, na verdade, cardiopatia é uma das patologias mais incidentes, que mais se deve tomar cuidado na pessoa com síndrome de Down, mas tem outras também, né? Aí 85% sobrevivem ao primeiro ano de vida, 85% das crianças, então isso significa que 15% delas vai a óbito no primeiro ano de vida e 50% das pessoas com síndrome de Down sobrevivem mais de 50 anos. Tá? É isso que a gente tem. Até que idade vive, não se sabe. O que se sabe é quanto mais o tempo passa, mais as pesquisas evoluem, mais os tratamentos melhoram e maior a sobrevida de cada um. Então, o diagnóstico para identificar se o bebê tem síndrome de Down, ele é feito na triagem do pré-natal, né? Toda gestante que está fazendo pré-natal vai triar se a criança tem síndrome de Down? Não. Existem alguns indicativos, alguns fatores que fazem com que os exames sejam indicados. Um deles é a mulher, a gestante ter mais de 35 anos, e o outro é ela ter filho anterior com síndrome de Down, tá? Outros fatores também são indicativos, mas esses são os mais importantes. Então, vamos imaginar que essa gestante, ela tem mais de 35 anos de idade e ela tem uma outra criança com síndrome de Down. Então, existem alguns exames que são feitos para se identificar se a criança tem síndrome de Down. Vale lembrar que vários dos exames, né, pelo menos esses 3 primeiros que eu vou colocar aqui para vocês, eles precisam que a gestante assine termo de ciência de que ela pode entrar em processo de aborto durante o exame, porque eles são invasivos, tá? Esses 3 exames que eu vou falar aqui, que são da triagem de pré-natal para síndrome de Down, eles não são feitos os 3, depende da idade gestacional da gestante, é selecionado um ou outro. O primeiro deles é a coleta de velocidade coriônica, que ele é feito depois da 9ª semana de gravidez. Então, tendo dito isso, antes de 9 semanas de gestação não se faz exame nenhum
desses 3 que eu estou dizendo para triar a síndrome de Down, porque aí o aborto é certo, né? A amniocentese é o outro, né? Então, a coleta de velocidade coriônica é o primeiro, que é feita após a 9ª semana de gravidez. Ou a amniocentese, que é feito após a 14ª semana de gravidez, tá? Ou a cordocentese, que é feito após a 18ª semana de gravidez. Então, depende da semana de gravidez que essa mulher que tem um filho anterior com síndrome de Down e tem 35 anos qual semana gestacional ela está, é escolhido qual dos 3 testes vai ser feito, e aí, para se identificar. Coletas de velocidade coriônica, né, feito literalmente a coleta nas velocidades coriônicas, que são as velocidades que fazem a instalação do feto na parede uterina, né, a nidação desse feto na parede uterina. A amniocentese é feito baseado no líquido amniótico colhido, então, e a cordocentese é feito com base no conteúdo do cordão umbilical. Então, já deu para ver que nos 3 exames, nas 3 diferentes formas de coleta de material, precisa-se que se perfure a parede uterina com uma agulha muito grande, como está aqui nessas figuras à esquerda de vocês, tá? Então, a partir do momento que uma agulha é introduzida intraútero, esse útero ele pode sofrer um processo de contração e desencadear o trabalho de parto, né? E, na verdade, nessa fase de gestação nem é trabalho de parto, é aborto, tá? Então, por isso que a gestante ela tem que assinar um termo de ciência do risco de aborto. Fora isso, é feito testes não invasivos, que a gente vai chamar de testes de triagem ou screening pré-natal. São não invasivos e são feitos com dosagem no soro materno. Isso significa que é exame de sangue, tá? Então, esses exames de sangue, eles vão avaliar a quantidade de alfa-fetoproteína no sangue, de estirol e gonadotrofina coriônica, né? E aí, levantando a possibilidade, não de síndrome de Down especificamente, mas de alguma síndrome que essa criança possa ter. Depois desse exame de sangue, pode ser feito também o ultrassom, né? Aí a criança, a gestante vai ser submetida ao ultrassom, que é de praxe durante todo o pré-natal. Essas avaliações de ultrassom são feitas à medida de translucência nucal, né? A translucência nucal é a medição dessa espessura aqui da cervical da criança, né? Grandes espessuras maiores do que esperadas, um aumento de pele nessa região, de gordura, indica síndrome, não, de novo, não especificamente síndrome de Down, mas alguma síndrome, né? E o ultrassom também, além da medida da translucência nucal, verifica algumas outras coisas que são comuns na síndrome de Down, que é a atresia duodenal. Atresia significa fechamento de luz, né? Fechamento, oclusão do duodeno. Comprimento do fêmur reduzido, também do úmero. Então, úmero e fêmur são reduzidos, né? Porque a criança com síndrome de Down, ela tem baixa estatura, e isso já começa intraútero. Cisto de plexo coroide, né? A gente já viu isso lá na aula de hidrocefalia, né? O plexo coroide, que é a estrutura que fica nos ventrículos e que são responsáveis por fabricar LCR, pode estar presente aqui, e por causa desse cisto de plexo coroide, ventriculomegalia, né? Vocês lembram que cistos de plexo coroide fazem hidrocefalia na pessoa, e aí hidrocefalia significa ventriculomegalia. Todos os exames que eu falei no slide anterior eram exames pré-natais, a criança não tinha nascido ainda, né? Então, mesmo que se identifique fortemente que a criança tem uma anomalia, tem uma patologia, tem qualquer coisa que seja, né, uma cromossomopatia, uma alteração precisa que esse diagnóstico seja fechado. E o fechamento do diagnóstico ele vai ser feito no pós-natal, baseado em 2 questões muito importantes. Primeiro, as características clínicas. Então, clinicamente, que eu vou fazer uma lista bem grande de todas as características clínicas mais para frente nessa aula. A gente vai saber quais são as características clínicas, o médico vai avaliar a presença dessas características, né? E o cariótipo, né? Vai ser feito o cariótipo, que é esse examezinho aqui do lado. E eu quero chamar a atenção para vocês que esse indivíduo, ele apresenta aqui no parzinho 21, que não é um par, é uma trissomia, né? Então, a gente tem aqui os 22 pares de cromossomos, né? E no 21 existe um material
genético a mais, que é um cromossomo a mais no par 21, por isso ele é chamado de trissomia do 21. Vou falar brevemente aqui os tipos de alteração cromossômica na síndrome de Down, porque vocês já tiveram com a professora Marlene isso, mas só para lembrar que existem alterações cromossômicas na síndrome de Down, mas elas não são, para o diagnóstico de síndrome de Down, nem toda alteração cromossômica é igual de um indivíduo para o outro. Então, sempre a alteração cromossômica ela vai ser no par 21, sempre vai ser no par 21. Mas como ela vai acontecer, são 3 diferentes formas. Primeira forma é a trissomia simples do 21. Trissomia simples do 21 é exatamente aquilo que vocês viram no slide anterior. O par 21 tem um cromossomo a mais, por isso que é chamado de trissômico, tá? Não é par, é uma trissomia. 95% dos casos das pessoas com síndrome de Down têm do tipo trissomia, tá? Em 80% dos casos de trissomia do 21, não houve disjunção, e acontece por causa de material genético materno, né? Não houve disjunção, o que é isso? Esse cromossomo a mais, ele não, na hora da divisão lá, ele não se separou do par, ok? Então, é não disjunção e acontece por causa de um material genético materno. Tomem muito cuidado na hora de conversar isso com uma mãe de uma criança com síndrome de Down, porque depende do momento que ela está vivendo de vida, isso pode ser uma acusação, isso pode ser um apontamento de dedo, como diz assim, a culpa é tua, foi teu material genético. Então, tomem muito cuidado na hora de tratamento, que não há necessidade de mais acusação numa situação dessa, de vida do indivíduo que já está passando por um momento especial de receber um filho com síndrome de Down, tá? Risco de recorrência no caso de trissomia do 21 é de 1 a 2% em gestações futuras, tá? É relativamente baixo. Existe um segundo tipo, que é o tipo mosaico. De todos os tipos de síndrome de Down, 2% só são mosaico, tá? Geralmente, o que acontece? Uma falha na divisão celular depois da formação do zigoto. Isso significa o quê? Que o zigoto foi formado bonitinho, com material genético certo, correto. Em algum momento dessa divisão celular do zigoto, acontece a falta de disjunção, né? Então, esse paciente com mosaico, ele vai ter célula trissômica e célula normal, tá? Por muito tempo, acharam que os pacientes com QI melhor, de síndrome de Down com QI melhor, fossem mosaico. Por quê? Mosaico tem células trissômicas e células normais. Então, eles acharam que esse QI maior fosse por causa das células normais. Mas verificou-se que não tem nada a ver. Do ponto de vista de fenótipo, não tem como a gente saber se o cara é trissômico, mosaico ou translocação. Tá? Não tem. Se você olha para a pessoa com síndrome de Down, não tem como saber qual foi a alteração, qual foi o tipo de alteração cromossômica dele. E o último tipo é a translocação. A translocação de todas as pessoas com síndrome de Down, só 3% são do tipo translocação. O que vai acontecer é o que a gente vai chamar de rearranjo cromossômico envolvendo o par 21. Então, na verdade, assim, ó, não tem no par 21, não tem um terceiro cromossomo, mas tem um resquício de cromossomo a mais, tem material genético a mais grudado no par 21, tá? Esse material genético a mais vem de outro par cromossômico, né? E que é como se tivesse lá os 2x mais uma perna de um terceiro cromossomo que ficou ali. Então, por isso que a gente chama de material genético a mais no par 21, tá? Rearranjo cromossômico. Essa transmissão do tipo translocação, ela tem alta chance de recorrência, 12%. Então, portanto, famílias que têm mais de um filho com síndrome de Down, pode investigar que muito provavelmente o tipo de alteração cromossômica é do tipo translocação. Então, vamos lá. Agora eu vou falar a respeito dos sinais clínicos da pessoa com síndrome de Down. O que eu quero dizer para vocês agora, antes de começar a falar quais são os sinais clínicos? É que assim, ó, nem toda pessoa tem tudo isso que eu vou falar. Porque se tivesse tudo isso que eu vou falar num só indivíduo, seria incompatível com a vida, certo? Então, é muito importante a gente saber disso e saber que tem alguns itens aqui que não vão estar presentes no nosso paciente e mesmo assim ele vai ter síndrome de Down. Todos esses sinais clínicos, né,
eles vão acontecer porque a alteração genética da pessoa com síndrome de Down, ela vai trazer duas coisas muito importantes, que são menos apoptose e menos mitose de célula. Então, ó, tudo isso, todos os sinais clínicos têm a ver com pouca apoptose e pouca mitose celular. Então, o que é isso, Gisele? Pelo amor de Deus. Menos apoptose, vocês lembram o que é apoptose? Apoptose é morte celular programada, né? Então, a criança com síndrome de Down tem menos morte celular programada. Isso significa que ela tem algumas células que deveriam morrer no corpo, que é uma morte que todo mundo tem e que na delas não, tá? Eu vou falando, eu vou exemplificar mais para frente. E menos mitose de célula, isso significa que tem menos divisão celular. O que vai justificar, por exemplo, várias questões aqui. Por exemplo, já vou falar no primeiro item. A criança no pré-natal tem o encéfalo menor e mais leve. Se ele tem um encéfalo menor e mais leve, significou que ele tem menos divisão celular. Porque o cérebro dele não teve mitose celular adequada, ficou o cérebro e um encéfalo menor, tá? Existe uma outra característica da pessoa com síndrome de Down, que é a presença de fixação de um dedo no outro, que chama sindactilia. Então, os dedos podem nascer grudados um no outro. Não todos. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês foto disso, né? Por que um dedo nasce grudado no outro? Porque a morte celular da célula entre um dedo e outro, que estava programada, não aconteceu. Então, ele tem menos apoptose celular. E aí acontece da criança nascer com o dedo um grudado no outro. Ou, por exemplo, eu já tinha falado no slide anterior para vocês, que o duodeno da pessoa pode vir com atresia, fechamento de duodeno. Por que o duodeno está com atresia? Porque a morte celular programada das células de dentro do duodeno dele não aconteceu. Porque todos nós, quando somos gestados intraútero, todos nós, ditos típicos normais, nosso duodeno, no começo, é um cano sem ter luz dentro. É um cano sem ser oco dentro, né? E por que ele fica oco dentro? Porque a gente tem a apoptose das células de dentro, que ele, essa luz de dentro do cano, né, do nosso duodeno, se forma porque a gente tem a apoptose das células de dentro do duodeno. Por que a criança com síndrome de Down nasce com atresia de duodeno? Porque as células de dentro do duodeno dele não sofreram morte celular programada, não sofreram apoptose, tá? Vou seguir adiante aqui, então. Hipocampo menos maduro, isso é controverso na literatura, mas é dito que é um hipocampo menos maduro em algumas literaturas. No pós-natal, o que a gente tem? Redução de 10 a 50% do peso do encéfalo. Por quê? Porque teve menos mitose de célula, tá? Deficiência intelectual, QI de 20 a 85, tá? Pode ser bem baixo. O que é normal de QI? De 70 a 130. Opa, peraí então. Se eu posso ter até 85 de QI, esse 85 está dentro da normalidade, tá? Tem algumas crianças com síndrome de Down que pode ter aí o que a gente vai chamar de QI limítrofe, tá? Então, com uma inteligência boa. E é aí que muita gente, por engano, fala assim, tem graus diferentes de síndrome de Down. Não existe graus diferentes de síndrome de Down. O que existe é coeficiente de inteligência diferente de um ser humano para o outro. Todos nós, todos os alunos da sala de vocês, cada um tem um QI diferente. E isso confere mais ou menos inteligência. Todos os seres humanos isso acontece. E as crianças com síndrome de Down também, tá? Então, me ajudem a divulgar por aí. Não existe graus de síndrome de Down. O que existe é pessoas com síndrome de Down com QI mais alto, por exemplo, aqui perto de 85, e pessoas com QI mais baixo, perto de 20. Perto de 20 é muito limitado intelectualmente. E por isso que a pessoa acaba ficando com menos condição intelectual, com mais deficiência intelectual, tá? Próximo item aqui, grande pobreza de neurônios corticais. Por quê? Porque não teve mitose celular de neurônio cortical. Não dividiram o suficiente para dar a inteligência adequada que as pessoas sem síndrome de Down têm.
tá? Ou algumas delas têm, né? Retardo de mielinização. Eles podem ter também, tá? Retardo, mas a mielinização vem. E o retardo de mielinização vem a justificar por que as crianças com síndrome de Down têm mais atraso de aquisição de desenvolvimento motor. Placas de desmielinização periventricular. Pode acontecer, mas é absolutamente raro, tá? Disfunção hipotalâmica. Isso aqui, gente, grande maioria das crianças tem. A disfunção hipotalâmica leva a baixa de GH e que leva a baixa estatura. Uma porcentagem muito alta das crianças com síndrome de Down vão ter baixa estatura. Por que o hipotálamo tem disfunção? Porque tem menos mitose de célula hipotalâmica. Mais sinais clínicos, então. Olha aqui, sinais clínicos do fenótipo. O que é fenótipo? Fenótipo é tudo aquilo que a gente vê no indivíduo. A Marlene já explicou isso para vocês, com certeza, na disciplina delas, tá? Eu vou falar todos os itens que tem aqui, gente, mas todos eles têm foto lá na frente, então eu volto a reforçar mais para frente nas fotos. Prega palmar única. A prega palmar única é uma prega de um lado ao outro da mão, né, que o indivíduo vai ter. Pode ter numa mão e na outra não. Clinodactilia do quinto dedo. Clinodactilia do quinto dedo é o quinto dedo torto, né? A falange distal torto é óbvio que não é técnico, né? Mas a falange distal, ela é desviada para a linha média. Eu vou mostrar em foto para vocês isso. E isso vai acontecer por apoptose, por falta de apoptose neuronal, tá? Defeito de septo cardíaco. Olha, 40% das crianças com síndrome de Down têm defeito de septo cardíaco atrioventricular. 40 é muito alto. Gente, paciente nasce com síndrome de Down, a primeira coisa que o médico vai checar é problema cardíaco. Porque se não tem alguns que são cirúrgicos, muitos são cirúrgicos, e se não tratar, o paciente vai a óbito. Então, tem que checar septo cardíaco do paciente. E a gente na fisioterapia tem que estar sempre em contato com o cardiologista para saber o que está liberado de atividade física para ser feito, tá? Nunca a gente vai dar uma atividade física mais extenuante num paciente cardiopata sem conversar com o cardio deles antes. Menor peso ao nascimento. As crianças nascem menores porque tem menos mitose celular. 400 gramas a menos, mais ou menos, tá? Isso aqui é uma média, então são crianças que nascem menores. Isso acontece em 20 a 40% dos portadores, não em todos, tá? Tem criança que nasce com síndrome de Down bem grande. Bem grande assim, normal, né? Bem nos padrões normais, ok? Depois, comprimento de 1 a 3 centímetros menor que as crianças neurotípicas. Isso, mesma coisa, menos mitose celular. Braquicefalia. Braquicefalia é uma diminuição do diâmetro antero-posterior da calota craniana, da calota craniana, desculpa. Diâmetro occipito-frontal menor ou fronto-occipital menor. Então, quer dizer, o diâmetro antero-posterior da calota craniana menor. O occipito vai se mostrar achatado. Vou mostrar na foto para vocês. Fissura palpebral com inclinação superior. Também a gente chama de fissura palpebral oblíqua, tá? Então, o olho tem um formato especial. Ele é oblíquo. Tanto que tem muita gente que olha a criança com síndrome de Down e pelo olho já identifica, né? Então, eu vou mostrar na foto para vocês como que é essa fissura palpebral. Prega epicântica é a prega do canto interno do olho que parece que tem descendência asiática. Vou mostrar essa prega epicântica. A base do nariz achatada, tanto que para usar óculos é bastante difícil achar um modelo adequado que fique no nariz. Atresia de esôfago, já tinha falado para vocês de atresia, né? Atresia, tinha falado do duodeno, mas pode ser de esôfago, duodeno e anal. Então, quando a criança nasce, tem que fazer uma checagem do sistema digestório dela para verificar se ele está funcionante. Se tiver atresia de esôfago, duodeno ou ânus, há necessidade de procedimento cirúrgico de emergência, porque é o sistema digestório, a criança precisa se alimentar. Certo?
Ó, outros itens aqui, depois eu vou para as fotos, tá? Vou falar tudo que é a parte escrita e depois eu vou para as fotos para facilitar e reforçar algumas coisas mais importantes. Hipotonia muscular e frouxidão ligamentar e hiperextensão articular, tá? Essas coisas vocês estão vendo que tá grifado em itálico, né? Criança com síndrome de Down é hipotônica, tem frouxidão ligamentar e hiperextensão articular. A gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Hérnia umbilical. Hérnia umbilical pode estar presente e, de uma forma geral, é cirúrgica. Toda hérnia é cirúrgica, tá? Então, tem que se avaliar. Criança com hérnia umbilical, a gente tem que fazer enfaixamento de abdômen para fazer fisioterapia na hora de fazer força de abdômen, tá? Senão você estrangula a hérnia, a criança morre em horas. Abdômen globoso com diástase. A diástase é a separação do reto abdominal, um ventre do outro. O abdômen é globoso pela hipotonia. Displasia de pelve, 60 a 70% das crianças têm displasia de pelve, né? E essa displasia é com o ângulo acetabular diminuído. O ângulo do acetábulo está diminuído. Essa displasia de pelve faz com que a marcha da pessoa com síndrome de Down, ela fique levemente alterada, mesmo depois de alta. Então, a marcha vai ser sempre com uma base um pouco mais alargada. Fontanela maior, logo que a criança nasce. Vocês lembram de fontanela, que são as moleiras, né? A fontanela maior da criança com síndrome de Down, tá? Cervical curta e com pregas, tá? Cervical, tanto que quando a gente olha a criança com síndrome de Down de costas, a gente tem indício de que tem síndrome de Down só pelo formato da cervical. Curta e com prega. Orelha pequena, a orelha no geral é displásica, quer dizer, mal formada, e de implante baixo. O que é de implante baixo? Se a gente colocar o ângulo o dedo no nosso ângulo da mandíbula, 2 a 3 dedos acima, a nossa orelha é implantada, né? Na criança com síndrome de Down, tem orelhas que são implantadas no ângulo da mandíbula, bem baixa mesmo, né? A língua, ela é protusa, a criança costuma ficar com a língua para fora da boca, porque além de protusa, a língua é hipotônica. Aliás, ela fica protusa porque é hipotônica. E, no geral, essa criança tem fissura na língua. Eu vou mostrar para vocês em foto. Essas fissuras na língua, tem algumas pessoas que não têm síndrome de Down e que têm também. Uma língua bem fissurada. É também chamada de língua geográfica. Distância aumentada entre o primeiro e o segundo dedo do pé. A distância, às vezes, é tão aumentada que a criança não consegue usar chinelo de dedo, né? Porque não consegue ter a adução do hálux para segurar o chinelo no pé. Ao nascimento, as crianças costumam ser sonolentas e com dificuldade de engolir, de deglutir. Então, tomem muito cuidado de orientar as mães, os familiares em relação a engasgos, tá? Encaminhar para fono. Retardo do desaparecimento de reflexos primitivos por causa da mielinização retardada, mas eles vão desaparecer. Os membros são curtos, as mãos e os dedos pequenos e largos, tá? Tanto que parece que a criança com síndrome de Down tem o tronco longo. E não é. É membro curto, mão pequena e larga. Mais sinais aqui, hein? Ó, infecções respiratórias recorrentes, via aérea superior, no geral, tem muito comprometimento. A criança, ela precisa ficar muito atenta com via aérea superior dela, né? Tanto que nesse tempo de Covid, a criança com síndrome de Down, ela é considerada de risco por causa de via aérea superior dela, né? Hipoacusia decorrente de otite. Hipoacusia significa diminuição da acuidade auditiva, decorrente de otite de repetição. Otite de repetição são as dores de ouvido de repetição. Toda hora essa criança está tendo otite, né? Tanto que tem muitas que não podem ir para a fisioaquática por causa das otites de repetição. E malformação dos ossículos do ouvido médio. Malformação por menos mitose celular, tá? Então, ela pode ter diminuição de acuidade auditiva por causa de otite e por causa da malformação dos ossículos do ouvido. Infertilidade ou diminuição da fertilidade em 70% a 80% das pessoas. São inférteis? Não. A maioria não, tá? Uma porcentagem muito baixa que tem infertilidade. Convulsão ocasional pode acontecer, tá? Não é comum, mas 8,1% das crianças com Down podem ter convulsão. Podem ter tendência à obesidade, né? Por vários fatores. Primeiro,
que o intestino das crianças com síndrome de Down é maior, de 7 a 9 metros, e o normal, no geral, são 6 metros. Isso é uma das coisas que facilita com que a criança tenha o abdômen globoso. Essas crianças, elas precisam estar em acompanhamento com o nutricionista, tá? Se o intestino é maior, o bolo fecal fica mais tempo lá dentro e é mais absorvido pelo intestino. Então, acaba que muitas das gorduras são absorvidas também antes do bolo fecal sair do corpo, certo? Então, gente, precisa ter acompanhamento nutricional, porque a criança ela pode ter alteração da digestão por causa desse intestino maior aí. Imagina, o nosso normal é de 6 metros de intestino, elas podem ter de 1 até 3 metros a mais de intestino no abdômen. É muito, né? Hipotiroidismo é outra causa de tendência à obesidade. De 16 a 22% das crianças podem ter, tá? O hipotiroidismo. Então, tomem cuidado, porque hipotônica, abdômen globoso, tendência à obesidade, a hipotonia faz com que a criança seja mais inativa, né? Então, tudo aumentando, favorecendo o aumento de peso. A instabilidade atlantoaxial também pode estar presente, tá? O dente do áxis, lembra lá da coluna vertebral? Primeira e segunda vértebra cervical, o dente do áxis pode estar diminuído de tamanho. E aí dá instabilidade de C1, C2, tá? Além disso, ainda, essa criança hipotônica tem frouxidão ligamentar. Então, essa atlantoaxial pode estar mais instável ainda. Precisa diagnosticar a instabilidade atlantoaxial. Gente, isso aqui é muito, muito, muito importante. Vocês estão vendo que tá grifado, né? Criança com síndrome de Down, você não coloca ela para saltitar em cama elástica, você não coloca ela para fazer cambalhota antes de ter certeza se essa criança tem instabilidade atlantoaxial, tá? Encaminhar para o ortopedista e identificar exatamente aquilo que vocês querem que avalie na radiografia. Alopécia, o que é alopécia, gente? É perda do cabelo, né? Então, tem algumas crianças que têm alopécia total e outras localizada. No geral, algumas que têm a localizada, as famílias raspam a cabeça de uma forma geral, porque senão fica muito feio mesmo, assim, né? Visualmente não fica legal. E aí, a alopécia ficam uns buracos sem cabelo. Não é comum, é incomum a alopécia, mas tem que observar, tá? Alzheimer, de 15 a 51% das pessoas com Down vai ter Alzheimer, então observem, principalmente quando estiver entrando aí numa meia-idade, mais ou menos, ou a partir dos 35 anos, tem que observar se é um Alzheimer precoce aí aparecendo, tá? A alteração da dentição também, tem que estar sempre no dentista, a dentina é mais porosa, o formato dos dentes é diferente, então tem que estar sempre acompanhando. Ó, já deu para ver que tem um monte de médico que tem que estar acompanhando, né? O endócrino para ver hipotiroidismo, para ver a obesidade, neurologista, dentista, um monte de profissional da área da saúde. A apneia do sono pode estar presente também, tá? Se tiver com obesidade, ainda maior a possibilidade de ter apneia do sono. Então, tomem muito cuidado com isso, orientem a família no controle do peso. Pessoal, como eu tinha falado para vocês, são várias as alterações que podem estar presentes na pessoa com síndrome de Down. Eu coloquei essa tabela aqui, que é uma tabela tirada de um artigo, para mostrar essa questão do sistema locomotor. Eu já falei disso aqui, mas é importante observar aqui, olha só. Isso aqui é sobre a instabilidade, a parte do sistema locomotor, né? Então, aparecem algumas coisas aqui importantes, que é a subluxação cervical sem lesão. Então, o que é essa subluxação cervical sem lesão? É a instabilidade atlantoaxial, tá? Sem lesão de medula, tá? 14% das crianças, de uma forma geral, têm instabilidade atlantoaxial. Subluxação cervical com lesão medular, o que é muito grave, de 1 a 2% das crianças com síndrome de Down tem essa possibilidade. Luxação de quadril, 6% das crianças com essa possibilidade. E instabilidade da articulação em algum grau, olha só isso aqui, 100% das crianças têm instabilidade articular por causa do quê? Da frouxidão ligamentar e da hipotonia, certo? Pessoal, eu vou encerrar essa aula agora, vou partir para a gravação da segunda parte da aula, tá? Porque tá ficando muito longa, assim vocês dão uma pausa e continuo lá na segunda parte. Um abraço a todos, até já!